Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 172. Katashi e Victor. Após o treino, Victor e Katashi caminharam até o banheiro para tomar banho. Hugh, toda vez que eu luto com você, eu sinto que não sou forte o suficiente, Victor reclamou enquanto endireitava seu corpo um pouco. Se você fosse forte o suficiente para lutar comigo em apenas 6 meses, eu duvidaria da minha própria existência. Katashi era completamente honesto agora. Ah, isso seria uma visão interessante. Victor riu e tratou isso como uma piada. Katashi apenas olhou para Victor com um olhar seco. Ela não estava brincando, sabe? Ela realmente duvidaria de sua existência se ele ficasse tão forte em apenas alguns meses. Apesar de estarmos treinando há algum tempo, eu estava sentindo falta disso, disse Victor. Mesmo que treinar fosse como uma tortura, sempre foi divertido treinar com a sogra. Oh! Eu pensei que você diria que não gosta de treinar comigo como minhas filhas. O rosto de Katashi escureceu. Pode não parecer, mas ela não gostou nada do que suas filhas mostraram. Talvez eu devesse fazer um treinamento ainda mais difícil. A maneira de agir de Katashi era bem simples. Se suas filhas não gostaram, ela deveria bater mais forte, e se elas reclamarem de novo, bater ainda mais forte. Empurre, empurre, empurre. Não há tempo para reclamar. Ela era uma espartana. Nunca, eu gosto de treinar com você, Victor falou com um grande e gentil sorriso no rosto. Entendo. Katashi abriu um pequeno sorriso enquanto desviava o olhar. Honestamente, eu tinha esquecido como era difícil aprender a manejar uma arma que eu não estou acostumado. Victor murmurou. Isso é normal, você se acostumou demais a usar a Greatsword. Agora que você tentou mudar para a lança, uma arma que você não está acostumado, você vai se sentir desconfortável. Katashi explicou. Sim, eu nunca pensei que aprender a usar a lança seria tão difícil. Victor fez uma expressão estranha, pois sentiu que a lança era muito incompatível com ele. Talvez eu devesse tentar outra arma. Talvez uma espada ocidental. Ou até mesmo armas modernas. Victor sentiu que ainda tinha muito espaço para melhorar. Ele queria ser algo como Katashi, um mestre de todas as armas. Embora para ele conseguir esse feito levaria milhares de anos. Errado. Victor balançou a cabeça várias vezes e percebeu que estava correndo de novo. Ele sabia que o treinamento apressado nunca era bom. Devo dar passos de bebê, um passo de cada vez. Primeiro, vou dominar as artes marciais que tenho agora. Victor achou que deveria dominar o manejo da lança, o manejo da espada e as artes marciais que aprendera com Katashi. Ele estava tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e, por causa disso, estava falhando. Ele deve fazer uma coisa de cada vez. Como disse um sábio no passado, a pressa é inimiga da perfeição. Eu honestamente queria que Ruby ouvisse o que você disse agora. Eu me pergunto qual seria a reação dela. Katashi abriu um sorriso irônico. O que você quer dizer? Victor não entendeu o que Katashi estava tentando dizer a ele. Nada. Katashi falou. Embora Victor estivesse reclamando que tinha sido difícil aprender a lutar com uma nova arma, ele havia passado de alguém completamente novo para alguém experiente em usar uma lança em apenas algumas lutas com Katashi. O ritmo em que ele evolui é muito rápido. Embora eu não vá dizer isso a ele, não quero aumentar ainda mais o ego dele. Katashi pensou enquanto olhava para Victor com o canto do olho. Ah, que desperdício. Katashi pensou enquanto olhava para Victor. Ela pensou que se ele tivesse nascido em uma época mais caótica como ela nasceu, ele teria evoluído muito mais rápido e consistentemente do que faria hoje. Como não havia conflito no mundo nos dias de hoje, Victor não progrediu muito depois de seu treinamento com Katashi 6 meses atrás. Embora a opinião de Katashi sobre evolução fosse completamente diferente das pessoas de hoje, de sua perspectiva como alguém que conhecia as habilidades e características de Victor, o desenvolvimento atual de Victor era bom. Mas não é bom o suficiente. Como alguém com o sangue do Rei da Noite pode evoluir tão lentamente? Esse era o pensamento de Katashi, pois, como alguém que conhecia as histórias desse sangue especial, ela depositava grandes expectativas em Victor. Ele ainda está fraco. Mas está tudo bem. Ele me tem, enquanto eu estiver por perto, sempre o forçarei a ficar mais forte. Katashi abriu um sorriso assustador. Mesmo ela não sabia por que queria que ele ficasse mais forte,
Mas uma coisa ela tem certeza, vai ser divertido quando ele for forte o suficiente para lutar comigo sem que eu me segure por muito tempo. Para outros da era atual, o ritmo em que Victor evoluiu era completamente irreal. Como um vampiro de 21 anos já tem o poder de um vampiro adulto de 500 anos. E como esse mesmo vampiro lutou contra uma condessa de 1900 anos e viveu para contar a história. Ok, a condessa não estava usando todo o seu poder, mas ainda assim, foi uma conquista impressionante. Chegando em frente ao banheiro, o Victor abriu a porta e entrou com os Katashi. Victor e Katashi ficaram de costas enquanto tiravam suas roupas. Mestre, devo sair? Kaguya perguntou, pois, atualmente, ela estava na sombra de Victor. Após o incidente anterior, ela raramente deixava a sombra de Victor, pois se sentia mais confortável na sombra dele, e não sabia por quê. Apenas faça o que quiser. Victor realmente não tinha uma opinião sobre isso, e na maioria das vezes deixava sua empregada fazer o que quisesse. Ok, eu fico então. Kaguya decidiu ficar na sombra de Victor. Estou curioso sobre uma coisa, Victor falou enquanto tirava o terno que estava vestindo. O que? Como um vampiro nobre faz novos vampiros? Essa era uma pergunta que Victor sempre fez, mas ela não teve a chance de perguntar antes. Katashi ficou em silêncio enquanto virava o rosto e olhava para as costas de Victor. Por que você quer saber isso? Se um olhar pudesse perfurar, o corpo de Victor seria um queijo suíço agora. Estou curioso, Victor falou honestamente. Os olhos de Katashi começaram a brilhar vermelho sangue. Você está me perguntando isso por causa daquela conversa que você falou sobre criar novos vampiros? Sim, é sobre isso também, Victor falou em um tom neutro. Ei! De alguma forma, aquele Katashi causou arrepios na espinha de Victor. Talvez eu devesse ter sido mais difícil em seu treinamento. Os olhos de Katashi não eram bonitos agora. Katashi? Victor se virou e olhou para a mulher. No momento em que Katashi viu Victor se virando para ela, ela olhou para o armário. Victor olhou para as costas de Katashi, confuso, pois tinha certeza de que a mulher estava olhando para ele alguns segundos atrás. Então, como um vampiro nobre faz um novo vampiro? Percebendo que evitar esse assunto não satisfaria a curiosidade de Victor, a mulher disse, você precisa de ingredientes especiais para fazer um novo vampiro. Me diga mais. TSK. Tudo bem. Ela se virou para Victor e ergueu o dedo. Primeiro, você precisa do sangue do líder do clã. Segundo, você precisa de vários ingredientes especiais que impedem o corpo humano de rejeitar o veneno de vampiro e morrer. Terceiro, você precisa saber como realizar o ritual das bruxas. Quarto, o humano deve ser virgem. Isso é complicado, hein? Victor colocou a mão no queixo. Ele estava com uma expressão irritada no rosto e achou que seria mais fácil, algo como, o humano é virgem. Então ele morderia este humano e voila. Este humano se transformou em um vampiro. Simples, né? Como você é o líder do seu clã, você pode usar seu sangue, então tudo que você precisa são os ingredientes e o conhecimento de como realizar o ritual. Victor continuou fazendo aquele som por alguns segundos. TSK. Por que isso é tão complicado? Violet fez parecer tão fácil em suas memórias. Victor pensou. Katashi olhou para Victor por alguns segundos, enquanto ela parecia estar pensando em algo. Há outro método que só está disponível para aqueles que têm o sangue do Rei da Noite. Oh! Victor olhou para Katashi novamente. Encontre um humano virgem, morda-o e transforme-o em vampiro, pois você tem o sangue do Rei da Noite. A transformação tem 100% de chance de sucesso. Um silêncio constrangedor caiu ao redor. Tá brincando, né? Eu não sou. E qual foi essa explicação alguns segundos atrás? Os olhos de Victor se contraíram muito. Esse era o método normal que o rei dos vampiros junto com a rainha das bruxas desenvolveram para controlar o nascimento de outros vampiros, explicou Katashi. Por que ele faria algo tão complicado? Há alguns milênios, se alguém quisesse transformar humanos em vampiros, os nobres vampiros teriam que morder humanos e colocar seu veneno neles. É? Victor estava um pouco impaciente. Não me interrompa. Os olhos de Katashi brilharam um pouco. Sim, sim. Victor revirou os olhos. Ponto. Esse menino não é muito rude. Devo levá-lo a uma sessão de tortura. Claro, por sessão de tortura, ela estava falando sobre treinamento.
Depois de pensar um pouco, ela decidiu que não, afinal, isso não seria um castigo para Victor. O problema é, vampiros nobres são diferentes de você. Por causa do seu sangue, você pode transformar qualquer humano virgem em vampiro, mas com vampiros nobres, isso não acontece da mesma maneira. Chance de dar errado é de 80%. Exemplo, no momento em que o vampiro nobre morde um humano, se o humano resistir ao veneno do vampiro, ele se tornará um vampiro. Se ele não resistir, bem, eles vão morrer. Milhares de humanos morreram no passado por causa disso. E essa foi uma das razões que no passado havia uma guerra entre humanos e vampiros. Para evitar que outra guerra aconteça no futuro, o rei junto com a rainha das bruxas criaram esse sistema de ritual. Embora seja um pouco mais difícil, a taxa de sucesso é de 100%. Você só precisa de alguns ingredientes, saber como fazer o ritual, e o sangue do líder do clã, e voilá, você pode fazer um escravo vampiro. 1. Victor entendeu um pouco, mas ainda tinha algumas dúvidas. Então, são 3 rituais? Estou falando sobre o ritual de casamento, aquele que transfere a sede de sangue do vampiro masculino para o vampiro feminino, e o ritual de transformação de humano para vampiro. E o ritual para transformar o vampiro que era humano antes em um escravo. Ah, você está falando sobre isso. Scatashi colocou a mão no queixo e reuniu seus pensamentos. Então ela disse, na verdade, tudo isso é parte de apenas um ritual. Exemplo, se eu quiser transformar um humano em um vampiro escravo, eu apenas mudo as letras do círculo mágico e mordo o humano e os inflijo com meu veneno. Agora, se eu quiser me casar com um vampiro macho, eu só tenho que fazer a mesma coisa, e o vampiro macho e eu devemos morder um ao outro. Quando nossos respectivos venenos entrarem no sangue um do outro, o ritual será ativado, permitindo assim nossa sede de sangue seja dirigida um ao outro. Entendo. Victor colocou a mão no queixo e pensou por que Vlad decidiu fazer isso. Alguns segundos se passaram e ele disse, o rei criou o ritual para evitar que os vampiros acabassem em guerra com sua comida. Sim. É basicamente isso. Vampiros são seres propensos a perder facilmente o controle de sua sede de sangue, especialmente os mais jovens. Eu me lembro que no passado, vampiros mais jovens iam ao mundo humano para se alimentar de humanos, mas porque eles não sabiam como fazer as coisas corretamente ao se alimentar de humanos, eles acabaram aplicando seu veneno nos humanos. Na maioria dos casos, esses humanos morreram devido à alta taxa de mortalidade do veneno. Mas, aqueles que não morreram se transformaram em vampiros e acabaram causando caos no mundo. Eu vejo, isso não foi ensinado para mim. Kaguya falou. O que você quer dizer? Scatashi olhou para a sombra de Victor, então disse algo. Ah, aquela empregada, hein? Aprendi todas as histórias de vampiros enquanto treinava para ser empregada doméstica, mas não me lembro disso. Kaguya disse, que não aprendeu isso enquanto treinava para ser empregada doméstica. Ah, claro, ela não sabe disso. O rei usou seu feitiço para fazer todos os vampiros da época esquecerem desse método. Ele simplesmente não fez isso com seus filhos e comigo. Scatashi se virou, então começou a tirar todas as suas roupas novamente. Ele fez isso com a contagem de vampiros. Sim. Monstro. O sorriso de Victor cresceu, mas ele tinha uma pergunta. Por que ele não fez isso com seus filhos também? Ele sempre foi um pai amoroso. Victor abriu a boca um pouco. Então ele abriu um sorriso irônico e não julgou muito Vlad. Por que ele não o fez? Porque Victor sabia que faria o mesmo se estivesse na posição de Vlad. Apenas imaginar alterar o cérebro de um de seus filhos ou filhas o deixava com um gosto ruim na boca. Victor logo voltou a se despir e, quando os dois estavam completamente nus, entraram no banheiro. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 173. Victor e Scatashi. 2 Depois de se despir e enxaguar seus corpos, Scatashi e Victor saíram do chuveiro. Os dois então foram em direção à banheira, que era ridiculamente grande. O que você pretende fazer, Victor? Scatashi perguntou de repente. O que você quer dizer? Victor perguntou enquanto se espreguiçava e fechava os olhos. Ele apoiou os 2 braços na borda da banheira, sentando de uma forma muito desleixada. Scatashi, que estava sentado corretamente na banheira, olhou para Victor e depois para os braços de Victor que estavam atrás dele. Inconscientemente, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto quando ela viu essa cena. Ela elaborou, estou falando de Sasa. Quando Victor ouviu o nome de Sasa, abriu os olhos,
O que você acha que eu vou fazer? Vou procurá-los e destruirei todos. O sorriso de Scatachi cresceu quando ela viu o olhar de Victor, e era bastante óbvio que ela gostou de sua resposta. Embora tenha sido um mal-entendido no início, essa mudança de mentalidade é boa. A princípio, Scatachi pensou que Ruby havia sido emboscada pelos caçadores e, por causa disso, reagiu tão fortemente às palavras de Victor. Mas se ela soubesse que não era Ruby, mas Asa que Victor estava falando, sua reação seria completamente diferente, e ela apenas diria, faça o que achar melhor. Mas, não era como se ela não gostasse da mudança de Victor, na verdade, ela provou. Ele estava cada vez mais agindo como um vampiro. Você quer minha ajuda? Perguntou Scatachi. A expressão no rosto de Victor mudou para um aborrecido. Ele olhou para Scatachi. Eu. Assim que ele estava prestes a dizer algo, Scatachi o interrompeu dizendo, eu sei, você vai cuidar de tudo sozinho, certo? Ela deu um sorrisinho sorrateiro. Afinal, seu inimigo é apenas seu, certo? Victor abriu um pouco a boca, e logo abriu um pequeno sorriso. Estou feliz que você me entende. Ele era completamente honesto agora. Passei 6 meses com você. Seria estranho se eu não te conhecesse. Ela disse, enquanto olhava para frente, e então murmurou em voz baixa, sem mencionar o fato de que você é muito parecido comigo. Ah, é verdade. Ele confirmou as 2 frases que ela falou. Momento de silêncio caiu ao redor. Victor fechou os olhos novamente e aproveitou seu banho. Mas apesar de parecer estar relaxando, a cabeça de Victor estava tudo menos calma. A imagem de sua empregada desfigurada e sua esposa, que foram emboscadas por aqueles caçadores, continuava se repetindo em sua cabeça. Scatachi pegou a água da banheira e molhou seu corpo pecaminoso. Então ela se recostou na banheira e relaxou. De alguma forma, isso me lembra da época em que treinei com Victor. Scatachi pensou com nostalgia. Mesmo tendo sido apenas 6 meses, para Scatachi parecia muito mais do que isso, e isso era bastante irônico vindo dela, sendo uma vampira de mais de 2000 anos. Você sabe sobre esse homem? Victor de repente perguntou enquanto seus olhos estavam fechados. Scatachi olhou para Victor. Quem? General James, Victor falou depois de lembrar as palavras de Julian. James. James. HMM. Scatachi colocou a mão no queixo e começou a pensar. Para ser honesta, ela não conseguia se lembrar de um James. Ela nunca se preocupou em lembrar nomes e prestar atenção nas formigas, mas como esse era um pedido de Victor, ela começou a quebrar a cabeça o máximo que podia para tentar lembrar o máximo possível sobre esse homem chamado James. Ela começou a se lembrar da época em que visitou o Vaticano, imaginando as 4 formigas que conheceu na época. O louro era o Papa, que ela se lembrava, pois o conhecia há muito tempo. Agora os homens ruivos, negros e de cabelos castanhos, ela nem se deu ao trabalho de lembrar. Especialmente o homem de cabelos castanhos, aquele homem cheirava a inépcia, um cachorro que nem era digno de respirar o mesmo ar que ela. Depois de usar seu cérebro ao máximo, ela finalmente conseguiu uma pista. Foi na época em que ela matou o General Leonardo, homem de cabelo ruivo, e o General Kurtz, homem de cabelo castanho. James, use o encantamento. Tente imobilizar este monstro por alguns segundos. O Papa Alexandre ordenou. Sim, Sua Santidade. O homem fez um gesto com as mãos, e então um círculo dourado gigante apareceu ao redor do Vaticano. Oh! Scatachi olhou para o homem de cabelos pretos, que parecia morto com os olhos brilhando de interesse. Ela poderia dizer com apenas um olhar que este homem era diferente daquele homem de cabelos castanhos. Este homem era competente, ele era talentoso. Scatachi parou de pensar nas memórias já que, agora que tinha encontrado a informação que queria, a memória do homem não era mais necessária. Lembro-me de um homem de cabelos pretos e olhos negros, que parecia alguém morto. Ela explicou o que se lembrava para Victor. Ah? O que mais você sabe? Victor sabia que antes de conhecer Scatachi, a mulher atacou o Vaticano, então ela deve saber algo mais sobre esse general, certo? Afinal, ela lutou com ele pessoalmente. Ela definitivamente deve saber alguma coisa, certo? Eu não sei mais nada. Victor ficou em silêncio. Apesar de ser um pouco mais talentoso do que o resto dos generais, ele ainda estava abaixo da média, então não me importei de lembrar seu rosto ou seu nome. Scatachi falou a verdade, ela apenas se lembrou porque Victor havia feito uma pergunta a ela,
Mas se não fosse por isso, da próxima vez que visse o homem, ela perguntaria: quem é você, maldito seja? O homem é tão esquecível para ela que ela até esqueceu o fato de que ela o matou e o homem reviveu. Como esperado de você, eu acho. Victor exibiu um leve sorriso no rosto, já que não estava realmente irritado por Scatashi não saber sobre o homem. Ele estava apenas impressionado como ela podia apagar alguém de sua memória quando ela não tinha mais interesse nessa pessoa. Olhos negros, cabelo preto e aparência de um homem morto, hein? Victor pensou no que acabara de ouvir. Ele fez questão de gravar as feições do homem em sua cabeça. Mais uma vez, um momento de silêncio caiu ao redor do banheiro. HMMHMMHMMM. Enquanto se banhava na água do banho, Scatashi começou a fazer sons com a boca como se estivesse tocando uma música que tinha ouvido no passado. Victor olhou para a mulher com seus olhos vermelhos sangue enquanto parecia estar pensando em várias coisas. Venha o que? Victor falou de repente. Scatashi não entendeu a chamada repentina de Victor. Ela parou o que estava fazendo e virou o rosto para olhar para Victor. O que você está fazendo? Ela perguntou com uma expressão genuína de confusão, já que não entendia por que Victor abriu os braços e chamou por ela. Você ainda não se alimentou, certo? Victor falou enquanto ele tinha um sorriso sutil no rosto. Oh! Scatashi entendeu agora o que ele estava tentando fazer. Eu não estou com sede ainda. Ela estava prestes a negar a ligação de Victor. Mas Victor a interrompeu, dizendo: apenas venha. Ela olhou para Victor com um olhar neutro. Ela pensou em algumas coisas, mas no final, ela disse: mutar. Não é como se ela quisesse negar uma oferta tão tentadora, e apesar de ter sido apenas alguns dias, ela já estava começando a sentir os efeitos de sua sede de sangue. Como estavam próximos um do outro, ela só precisou se levantar um pouco para subir no colo de Victor. Scatashi sentou em seu colo e descansou as mãos em seus ombros. Feliz agora. Ela falou com um rosto neutro que continha leves indícios de vergonha, já que Scatashi estava se sentindo muito estranho agora. Ela fazia esse tipo de coisa o tempo todo quando estava treinando e até provocava Victor antes, mas por que ela não podia fazer isso agora? Por quê? Algo definitivamente não estava certo. Victor olhou nos olhos verde esmeralda da mulher que estava sentada em seu colo. Ele fechou os olhos um pouco e exibiu um pequeno sorriso. Sim. Mas, ele abriu os olhos e olhou para a mulher com um olhar gentil, muito diferente do que Scatashi tinha visto antes. Esse olhar. O que é? O que é essa sensação estranha? Ela não entendeu nada. Ela tinha longos cabelos ruivos escarlates que caíam por seu corpo devido ao fato de seus cabelos estarem molhados, e a cena de seus cabelos cobrindo seus seios fartos parecia bastante tentadora para Victor. Gole. Victor não pôde deixar de engolir em seco quando viu a visão de minúsculas gotículas de água escorrendo pelo corpo curvilíneo que tinha a pele pálida que nenhum humano normal poderia ter. Scatashi foi impressionante. Ah! Isso é ruim. Isso é definitivamente ruim. Ele não pôde deixar de sorrir gentilmente. Ainda não é suficiente. Ele segurou a bunda da mulher e a levantou um pouco, e com um movimento rápido, ele a abraçou. Sentindo algo duro roçar as entradas de suas partes íntimas, os olhos de Scatashi tremeram um pouco. Victor. O que você está fazendo? Ela parecia que ia reclamar de algo, mas parou quando viu que o pescoço de Victor estava perto o suficiente para ela para morder. O cheiro era muito tentador, como uma droga sem a qual ela não poderia viver. Inconscientemente, seus olhos mudaram para vermelho sangue, dentes afiados começaram a tomar forma antes que ela esquecesse completamente o que ia perguntar. A respiração de Scatashi começou a ficar irregular quando ela cheirou o ar um pouco para sentir o cheiro do pescoço de Victor, parecendo que ela estava prestes a atacar Victor a qualquer momento. O que você está esperando? Victor apertou a bunda de Scatashi ainda mais apertado e moveu seu corpo para mais perto como se ele a estivesse reivindicando. Scatashi estava muito distraída com o cheiro que emanava do pescoço de Victor para pensar em qualquer coisa ou tentar resistir. E não, era como se ela não gostasse disso também. Chupa. Como se ele tivesse afrouxado as algemas que prendiam. Scatashi abriu a boca e mordeu o pescoço de Victor. Morder. Gulp, gulp. Ela começou a beber o sangue dele como se fosse alguém que não tomava água há vários meses. Victor mordeu o lábio para conter o gemido, e como se estivesse sendo influenciado pela sede de sangue de Scatashi, os dentes de Victor começaram a mudar também. Victor abraçou Scatashi com mais força,
Abriu a boca e mordeu o pescoço da mulher também. Todo o corpo da mulher tremeu visivelmente. Mesmo que ele tenha sugado o sangue dela várias vezes no passado, de alguma forma, desta vez, parece ser muito diferente. Isso é tão bom. Os olhos da mulher pareciam brilhar mais e, inconscientemente, ela abraçou Victor com mais força também. Se eles não estivessem no banho no momento, Victor teria notado que algum líquido suspeito estava vazando de algum lugar que era muito importante. Eu deveria ter saído da sombra do meu mestre. Kaguya lamentou seu destino. Algumas horas se passaram e a noite chegou. Victor e Scatasha há muito pararam de sugar o sangue um do outro, mas por alguma razão, eles não estavam com vontade de sair de sua posição atual. Scatasha estava deitada no peito de Victor enquanto ela desfrutava das carícias que Victor estava dando em seu cabelo. Scatasha geralmente não gostava disso, considerando que ela normalmente se sentiria como se Victor estivesse tratando como uma criança. Kaguya, que horas são? Scatasha abriu os olhos quando ouviu Victor falando sobre outra mulher. Por alguns segundos, seus olhos ficaram completamente pretos, mas rapidamente voltaram ao normal quando ela sentiu a carícia de Victor. Meia-noite, mestre, entendo. Victor olhou para cima, seus olhos estão brilhando perigosamente, está na hora. Scatasha se levantou um pouco e olhou para Victor, e, vendo a expressão que ele estava mostrando, ela perguntou, o que você vai fazer? Victor não respondeu de imediato e apenas abriu um pequeno sorriso que mostrou suas presas afiadas. Ele se separou de Scatasha e se levantou da banheira. Ela não pôde deixar de reagir quando viu algo duro como pedra na frente dela. Gole. Inconscientemente, ela engoliu em seco. Ela estava hipnotizada pelo que estava à sua frente e, por alguma razão, parecia mais atraente do que no passado. Scatasha só saiu de seu estupor quando viu Victor caminhar em direção à saída da banheira. Scatasha balançou a cabeça várias vezes e se perguntou, o que, em nome dos 7 infernos, está acontecendo comigo? Ela sentia que sempre agia de forma estranha quando esses momentos aconteciam, e ela sempre tinha pensamentos estranhos quando estava com Victor sozinha. Scatasha seguiu Victor com os olhos. E enquanto caminhava, Victor levantou o cabelo molhado para trás com as mãos e disse, eu vou caminhar. Lentamente, seu sorriso começou a crescer. Os olhos de Scatasha tremeram um pouco quando ela ouviu o que Victor disse. Uma longa e divertida caminhada. Ele continuou andando até sair da banheira. Scatasha exibiu um pequeno sorriso e disse, entendo. Nesse caso, divirta-se, Victor. Victor virou um pouco o rosto e olhou para Scatasha com o canto do olho. Eu vou. Eu definitivamente vou. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 174 A obsessão e o amor de uma sogra. Rouxinol. Mansão do clã Fulger. Dentro de um escritório, uma mulher de longos cabelos loiros que usava um vestido longo branco bastante nobre estava organizando alguns documentos. Essa papelada nunca acaba. Natasia achava que o verdadeiro inimigo de todos os seres sencientes era a papelada, e ela queria uma maneira de acelerar esse processo tedioso. Se eu usar meu raio para aumentar minha velocidade, vou acabar destruindo todos os papéis. Ela começou a pensar em maneiras de aumentar seu ritmo. Se ela mantivesse seu ritmo atual, levaria uma eternidade para ela encontrar seu marido novamente. Ela pensou e pensou, mas no final, ela não conseguiu encontrar uma solução. Ela até começou a pensar em contratar uma bruxa para ajudar nesse processo tedioso, mas como Scatasha, ela não confiava nas bruxas. Eu não sei como minha irmã pode confiar naquela mulher. Ela é uma bruxa, sabe? Eles não são confiáveis. Os olhos de Natasia se aguçaram quando ela pensou em Hecate. Toc toc. De repente alguém bateu na porta. O rosto da mulher assumiu uma expressão visível de aborrecimento, mas logo seu rosto voltou ao normal, pois ela sabia que as únicas pessoas que podiam incomodá-la quando estava trabalhando era seu mordomo ou sua irmã. O que é, Jeff? Estou ocupado. Lá de Natasia, recebemos informações importantes de uma das filhas da Condessa Scatasha Scarlet, Jeff falou em tom neutro. Uma das filhas de Scatasha. Natasia colocou a mão no queixo e começou a pensar, mas não demorou muito para descobrir quem ela era. Afinal, havia apenas uma mulher além de Scatasha no clã Scarlet que tinha influência suficiente para entrar em contato com seu clã sempre que quisesse, considerando que se um pequeno clã fizesse isso,
Eles seriam simplesmente ignorados. Embora o clã Fulger não fosse mais um vampiro, o prestígio que a família construiu ao longo de 2000 anos não poderia ser dissolvido tão facilmente. Ah, é aquela garota, hein? O que ela quer comigo? Digitar. A mulher ordenou. Logo um homem vestindo um terno de mordomo entrou no escritório. Ele era alto e parecia ser um pouco mais velho. O nome desse homem era Jeff. Semelhante ao clã de Kaguya, Jeff era um mordomo que fazia parte de um clã subordinado ao clã Fulger. O nome do clã do qual Jeff fazia parte se chamava Lakin. Como um clã subordinado que serviu ao clã Fulger desde a geração da mãe de Natasia, o clã Lakin no passado tinha vários membros, mas agora o clã estava em decadência devido a um incidente passado que matou muitos membros do clã Lakin. O clã foi reduzido a apenas Jeff e seu filho, que foram os únicos sobreviventes. Ele fechou a porta e colocou a mão no peito em um gesto de respeito, e então disse, Lady Natasia, recebemos informações de Lady Siena através de uma bruxa chamada June. Oh! Os olhos de Natasia brilharam com algum interesse. O clã Scarlet está se envolvendo com bruxas agora. As coisas realmente mudaram com o tempo. No passado, seria impensável para o clã Scarlet empregar a ajuda das bruxas, mas parecia que as coisas não eram mais as mesmas. Natasia ficou olhando para o homem. Ela estava esperando ele terminar o que ele veio fazer aqui. Ela estava ocupada, sabe? Ela nunca pensou que organizar seu clã levaria tanto tempo. Estou sentindo falta do meu marido. Quando o mordomo viu o olhar de Natasia, percebeu que seu mestre ia entrar novamente em seu próprio mundo, e como sabia que era muito irritante acordá-la daquele estado, falou. Aparentemente, alguns caçadores armaram uma armadilha para Lady Zaza. O mordomo largou a bomba. O rosto de Natasia assumiu uma expressão séria quando ela olhou para o mordomo com os olhos brilhando. Vermelho sangue. O que você disse? Ela falou com uma voz tão demoníaca que causou arrepios por toda a existência do mordomo. E, mais uma vez, ele se lembrou de que a mulher à sua frente, apesar de agir de forma estranha às vezes, era uma ex-condessa, uma existência cujo próprio nome causava medo nos seres comuns. O mordomo ia dizer alguma coisa, mas não conseguiu. A pressão, deixando o corpo de Natasia era muito grande, e ele sentiu que estava carregando o mundo nas costas. Natasia estreitou os olhos, ela respirou fundo e se acalmou, e então ela falou novamente, continuar. O mordomo suspirou aliviado ao perceber que a seu mestre havia retraído a pressão que ela estava liberando de seu corpo. Então olhou para Natasia com um olhar neutro e continuou. Lady Zaza voltou para sua antiga mansão. Aparentemente ela tinha ido buscar um item importante que ela deixou na mansão, e quando ela chegou naquele local, ela foi emboscada pelos caçadores. Mais uma vez, o olhar de Natasia se contraiu ao ouvir o que o mordomo disse. Como está minha filha? Ela está bem? Mesmo que ela estivesse falando friamente, era bastante óbvio que ela estava preocupada com sua filha. Sim. O conde Alucard estava por perto na época, e ele cuidou da situação. Ao lidar com a situação, o mordomo quis dizer que o novo conde havia matado todos os envolvidos. E Natasia sabia disso. Ela abriu um sorriso amoroso, como esperado do meu marido. Ela riu interiormente. O mordomo não entendeu o sorriso de Natasia quando mencionou o nome do novo conde. Não me diga que os rumores são verdadeiros. O mordomo abriu os olhos um pouco em choque. Um boato estava circulando entre os servos da mansão do clã Fulger, e o boato era bem simples. Aparentemente, Lady Natasia Fulger está em um relacionamento com o novo conde dos vampiros. O boato surgiu quando uma empregada ouviu Natasia falando em voz alta que ia fazer isso e aquilo com seu marido, e ela ouviu Natasia gritando que não seria deixada para trás só porque o homem se tornou conde. Não era preciso um cérebro de que alto para a empregada entender de quem seu mestre estava falando. E como empregada trabalhadora, o que ela fez? Ela disse a outra empregada. E aquela empregada contou a outra empregada, e aquela outra empregada contou a outra empregada, criando um ciclo que espalhou o boato como um incêndio. Logo todos na mansão ficaram sabendo do novo relacionamento da Natasia Fulger. Realmente uma empregada trabalhadora. Natasia fez alguma coisa para impedir que esse boato se espalhasse? Claro que não. Em sua mente, isso não era um boato, era uma verdade absoluta. Natasia se levantou de repente. Caminhou em direção a uma foto de uma mulher, parou na frente dele e olhou para a mulher com um olhar um pouco irritado. Porque meus seios não cresceram como os seus, mãe? Estrondo. Ela estendeu a mão,
E um raio saiu de seu dedo e atingiu o tabuleiro. Mas quando o raio atingiu o tabuleiro, o que Natasia esperava que acontecesse não aconteceu. Surpreendentemente, Natasia não estava chateada. Apóstrofo. Julia, sua empregada sorrateira. Ela exibia um sorriso gentil. Ela não se incomodou com o que a empregada fez. Afinal, era por causa de sua filha. Como ela poderia estar com raiva? Mas ela estava bastante irritada com alguma coisa. Rumble, rumble. Relâmpagos começaram a cobrir o corpo de Natasia. Seu cabelo começou a flutuar como se desafiasse a gravidade. Uma pressão assustadora começou a sair de seu corpo. Seu rosto distorcido de puro ódio. Esses filhos da puta. Ela cerrou o punho com raiva. Estrondo. O relâmpago cobriu todo o corpo de Natasia como se fosse uma aura. O relâmpago de Natasia parecia estar reagindo à sua raiva e começou a se espalhar. Bom. Os móveis ao redor de Natasia começaram a desaparecer. Mestre. O mordomo recuou rapidamente, pois não queria ser pego no fogo cruzado. Eu senti uma pressão assustadora. Algo aconteceu com minha Natasia. Victoria, que apareceu de repente, ficou chocada ao ver a condição de sua irmã. O que aconteceu para deixá-lo tão zangado? Victoria olhou para o mordomo. Explique o que aconteceu. Sim. Como se fosse um rapeiro experiente, o mordomo contou a Victoria o que havia acontecido. Entendo. Victoria agora entendia a reação de Natasia. O que você vai fazer, mana? Victoria perguntou com um olhar afiado em seus olhos. Ela não gostava de saber que alguém em sua família foi emboscado por caçadores. Sim, Victoria teve seus problemas com o clã Fulger. Por ter nascido sem o talento relâmpago do clã Fulger, ela foi excluída e humilhada, e se ela não tivesse fugido deste clã, um destino muito pior do que a morte poderia ter acontecido a ela. Mas, em apenas uma noite, todos os seus problemas desapareceram em um piscar de olhos, tudo por causa de sua irmã. E ela estava tão grata por isso. O que você acha? Eu vou matar. Natasia parecia que ia dizer alguma coisa, mas ela parou de repente. De repente, ela se lembrou das palavras de Victor: torne-se uma boa mulher, torne-se uma boa líder de clã, torne-se uma boa mãe e recupere tudo o que você perdeu. Quando fizer, eu me casarei com você, e você será minha, e eu serei sua. De novo, ele não disse isso. Ela distorceu completamente o que ele disse. De repente, toda a intenção de matar de Natasia desapareceu como se nunca tivesse existido. Minha filha Sasa está bem. Afinal, meu marido está com ela. Tenho certeza que ele não vai deixar nada acontecer com ela. É? O mordomo abriu a boca em choque. O boato não se tornou realidade. Ele precisava falar sobre isso com os outros. Seu mestre vai se casar com um conde. Espere. Se ela se casar com um conde, ela poderá se tornar um conde novamente. A mente do mordomo pareceu parar de funcionar por alguns segundos. E daí? Você não vai deixar esses filhos da puta se safarem, certo? Claro que não, mas preciso recuperar o que era meu. Então está na hora, hein? Sim. O sorriso de Natasia cresceu desproporcionalmente em seu rosto. Vamos colocar o plano. Vou recuperar minha felicidade em ação. Ponto. Como já disse várias vezes, esse nome é muito grande. Vitória resmungou. O que importa é a intenção das palavras e não as palavras em si. Natácia riu. Rumble. De repente, o corpo da Natasia começou a ser coberto por um raio. Cuide de tudo, Victoria. Vou fazer uma visitinha ao nosso rei. Ok, tenha cuidado por aí, mana. Natasia exibia um sorriso gentil. Eu vou. Hora atual, meia-noite, alguns momentos depois que Victor saiu. Dentro de uma sala estavam Siena, Violette, Ruby e Sasa. Como já era tarde, Ana voltou para sua casa no andar de cima. Pepper e Lacus estavam em seus quartos particulares. Luna estava dormindo, estava muito cansada, trabalhou muito hoje. O que você fez? Sasa gritou e soou como alguém que não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu contei à sua mãe sobre o que aconteceu. Siena repetiu o que ela disse. Por que você fez isso? Bem, ela é sua mãe. Ela merece saber a verdade e parar de gritar. Ninguém aqui é surdo. Você, Sasa parecia que ia gritar de novo, mas ela controlou suas emoções. Então respirou fundo e falou em um tom neutro. Você não entende o que você fez?
Siena olhou para Sasa como se ela fosse burra. Eu contei à sua mãe sobre o que aconteceu. Esse é o ponto. Você não deveria ter feito isso. Ponto. Pare de gritar. Siena falou enquanto colocava a mão sobre os ouvidos. Sua voz soa como um raio atingindo o chão. É muito alto, sabe? Eka. Sasa colocou a mão na cabeça como se estivesse com uma enorme dor de cabeça e já pudesse sentir os problemas chegando a milhares de quilômetros de distância. Mãe, não exploda Nightingale. Por alguma razão, Sasa pensou que sua mãe iria cometer um ataque terrorista. Ela não vai fazer isso. Provavelmente. Siena. Ruby de repente falou. Siena olhou para sua irmã. O estado atual da mãe de Sasa é. Ela ia dizer maluca, mas decidiu pensar em palavras mais gentis para dizer peculiar. É? Siena não entendeu o problema. Afinal, ela se colocou na situação de Natásia, e se algo acontecesse com Ruby, ela também iria querer saber. TSK, pare de rodeios, Ruby. Violette estalou a língua em aborrecimento. Então, olhou para Siena e disse, a nova personalidade da mãe de Sasa é muito imprevisível. Aquela maluca tem mais parafusos soltos na cabeça do que a mãe de Ruby e eu juntos. E ao falar sobre o que aconteceu com Sasa para ela, você acabou de provocar o monstro adormecido na mulher. Violette fez uma expressão neutra como se não fosse problema dela. Ninguém sabe o que ela vai fazer agora, ela é muito imprevisível. Oh. Siena entendeu agora e pensou um pouco. Eu não acabei de provocar alguém com o nível de contagem de vampiros para se mover e causar caos? Ela começou a suar frio ao imaginar o que Natásia poderia fazer. Porra, eu deveria saber melhor antes de dizer alguma coisa. Eu poderia ter dito de uma forma mais formal ou menos honesta. Mas ainda acho que era melhor Natásia saber o que aconteceu. Siena não mudou de ideia facilmente e acreditou fielmente que esta era a melhor escolha. Bem, foda-se, eu não quero saber. De certa forma, ela parou de se importar mais com a sociedade dos vampiros. Isso foi tudo efeito de Victor, já que, por causa daquele homem odioso, sua família estava muito mais próxima agora do que nunca. E ela gostou. Hugo. Só de pensar no rosto de Victor e seu sorriso a deixou irritada. Seu homem odioso. Ela ainda não o havia perdoado por arrastá-la para o treinamento, tortura de sua mãe. Ruby e Sasa olharam para Violette com um olhar seco. Ela acabou de admitir que estava louca. Então, ela está ciente disso, hein? Sasa e Ruby pensaram ao mesmo tempo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.